olá candidata, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Falando Nisso? Vamos ou não? Vamos sim, aí ó. Entrando na sua telinha, Governo Santos e o acordo com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ainda é o maior grupo terrorista, né, do continente americano. Já não é tão poderoso como foi há alguns anos atrás, ou décadas atrás. Mas as Farc e o governo atual da Colômbia, de Juan Manuel Santos, vem aí costurando um acordo de paz que parece, tem tudo para dar certo e será assinado o ano que vem. Então, eu vim aqui por bem, resolvi fazer esse especial, né, esse Falando Nisso, sobre esse assunto, que é um assunto bem atual e com certeza deve interessar a você. Primeira coisa que você está vendo aí à tua esquerda é o presidente Juan Manuel Santos dando as mãos para o representante das Farc, Timoleon Jiménez, e no meio aí de óculos, segurando a mão dos dois, o atual presidente de Cuba, Raul Castro. Então, por que isso? Não é porque esse acordo de paz que vem sendo aí costurado, ele é feito em Havana, Cuba. O ex-presidente José Mujica chegou a cogitar de ser o mediador e trazer para o Uruguai esse acordo, mas ambas as partes, não é, tanto da Colômbia quanto das Farc, viram por bem ser em Cuba, já que é bem mais perto também, não é? E é lógico, então, de lá para cá, isso vem de 2012 para cá, eles vêm aí fazendo encontros mensais e discutindo os pontos, né, para ver se apara aí, se essa equação, se ela dá certo. Como eu disse agora há pouco, tem tudo para dar certo, mas só o ano que vem. Então, o histórico aí da Colômbia, não é, está há décadas vivendo ou convivendo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As Farc já foi considerado um dos maiores grupos terroristas do mundo, isso é importante. Colômbia é o maior produtor de cocaína. Aí você está vendo, inclusive, o mapa com os territórios dominados pelas Farc e as bases, não é, do governo da Colômbia, que conta com a ajuda do governo americano até hoje. Agora, é importante lembrar também que o conflito que ocorre na Colômbia não é só entre um grupo guerrilheiro, supostamente guerrilheiro de esquerda, mas também entra os paramilitares de direita nessa briga. E também entra as forças do governo da Colômbia. Então, a Colômbia, que chegou a ser o país mais violento do continente americano e um dos maiores do mundo, hoje até que tem uma certa tranquilidade. Como é que surgiu as Farc? Isso vem lá da época da Guerra Fria, quando ainda, não é? A gente falava de bipolaridade, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Lógico que com a Revolução Cubana ter sido um sucesso com Fidel Castro e Che Guevara, lá em 1959, isso agitou várias forças de esquerda na América do Sul, entre elas a da Colômbia. E aí foi criado esse grupo, não é? Revolucionário armado da Colômbia e dentro daquilo que a gente chama bipolaridade, Guerra Fria. Visando estabelecer a paz no território nacional, as duas principais forças políticas da Colômbia, né, liberais e conservadores, formaram a Frente Nacional, isso na década de 60. E é lógico que a turma de esquerda, que militava no Exército de Libertação Nacional, acabou, por bem, criando as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Você, inclusive, está vendo aí essas fotos antigas que foram tiradas na década de 60. Em 64, né, nós vamos ter aí o ex-comandante liberal Pedro Antônio Marim, Tiro Fino,
que já é falecido, inclusive, né? Ele morreu do coração agora em 2010, meio suspeito a morte, mas tudo bem. Um socialista que namorava assim muito apoio da União Soviética, mas que não vinha. A União Soviética não confiava muito, né, no Pedro Antônio Marim, e aí, por bem, eles viram que o jeito era andar com as próprias pernas. Nós temos que lembrar que na década de 60 ainda não existia o cartel de cocaína da Colômbia, que isso é uma outra parte que vai acontecer nos anos 70 e que vai acabar auxiliando as Farc, assim como as Farc auxiliava os produtores de cocaína. Mas na década de 60 isso ainda não está acontecendo. Então, como é que vai fazer as Farc para poder ter dinheiro, para poder comprar armas, para poder infernizar a vida do colombiano? Vai usar uma tática muito curiosa que é o sequestro de pessoas, não importa se a pessoa é pobre, classe média ou rica. Eles sequestravam e conseguiam fazer um caixa muito bom aí com esse dinheiro. Lógico que isso vai fazendo com que o grupo perca popularidade entre a população, porque todo mundo acaba sendo vítima das Farc. Na década de 80, como você está vendo aí no texto, começou então um apoio ao narcotráfico e o narcotráfico dando apoio às Farc. Durante a década de 90, a organização chegou a dominar 40% do território da Colômbia. Agora, é lógico que, quando algum dos líderes, como Mono Jojoy, que foi morto, né, em combate, isso ocorre, isso vai acabar enfraquecendo o grupo. Agora, é lógico que aí tem um divisor de águas que vai mudar quase que 180 graus os rumos das Farc na Colômbia. É esse senhor que você está vendo aí com a faixa presidencial, Álvaro Uribe. Mas aí é importante contar a seguinte história. Enquanto as Farc perturbavam a vida dos colombianos, os Estados Unidos, por exemplo, dava alguma importância, mas não muito grande, para o que acontecia na Colômbia. Até que, no 11 de setembro de 2001, numa bela manhã de terça-feira lá em Nova York, vai acontecer os atentados às Torres Gêmeas e aquilo que você já está careca de saber, que são os ataques terroristas aos Estados Unidos. A partir daí, o ex-presidente Bush, George W. Bush, cria a doutrina Bush. Que, resumindo, o que essa doutrina queria fazer por entender? Existe uma lista de países inimigos dos Estados Unidos. E aí os americanos não vão esperar mais para ser atacados. Os americanos podem responder a um ataque. Nessa lista de países inimigos constava a Colômbia. Isso em 2001. Ok? Em 2002 é eleito Álvaro Uribe, esse mesmo que você está vendo aí. A partir da eleição desse senhor, a relação entre Colômbia e Estados Unidos ela vai passar por uma profunda mudança. Álvaro Uribe procura apoio de George W. Bush na Casa Branca e lógico que ele vai obter. Então isso muda quase que radicalmente a história da Colômbia. Por quê? Com capital e logística americana, é lógico que dificilmente as Farc poderia causar tanto estrago assim. Então isso é um detalhe muito importante, que é a eleição democrática do ex-presidente Álvaro Uribe. Então tá aí os ataques às Torres Gêmeas, a visita de Álvaro Uribe à Casa Branca. Lógico que foi feito aí uma série de acordos. Os americanos queriam ajudar, mas também queriam algo em troca. E
só voltando aqui um pouquinho, um minutinho, é lógico que os americanos vão fazer a diferença, vão dar apoio logístico, dinheiro, treinamento para o exército colombiano, que vai para cima das Farc e começa a causar o maior estrago que as Farc já tinham visto. Álvaro Uribe é reeleito para mais 4 anos, depois dessa política de combate ao terrorismo dele. A Colômbia sai da lista do eixo do mal, tem esse detalhe também, ok? E, terminando o segundo mandato de Álvaro Uribe, ele consegue eleger um presidente com o apoio dele, que é esse senhor que eu estou colocando aí na telinha para você. Juan Manuel Santos, ex-ministro da Fazenda e pupilo de Uribe. Santos é eleito presidente. Tudo indicava que a política de Uribe para as Farc continuaria, mas não foi bem assim. Juan Manuel Santos não só vai acusar o ex-governo de Álvaro Uribe de incompetência, como também vai acusar o ex-governo de Álvaro Uribe de conviver com a guerrilha no seu território. Houve, então, um rompimento de relações entre Álvaro Uribe e Juan Manuel Santos, e Juan Manuel Santos, como presidente da Colômbia, continua o seu projeto de anistiar todos os membros da guerrilha e dar a eles uma segunda oportunidade. Então, isso é também muito importante. O governo de Juan Manuel Santos iniciou um acordo de paz em 2012, em Cuba, como você já sabe. E também já sabe que o maior crítico dessa tentativa de acordo é o ex-presidente Álvaro Uribe, eleito senador em 2014, promete fazer oposição ao projeto de Santos. Juan Manuel Santos foi reeleito em 2014, mas perdeu a maioria do Senado, liderado agora por Álvaro Uribe. Então, isso é uma ironia interessante. O ex-presidente virou senador de oposição e tem feito sistematicamente essa oposição. Muito provavelmente será eleito para as próximas eleições em Cuba, na Colômbia. Agora, eu estou fazendo um exercício aqui de futurologia, mas é uma coisa que a gente prevê, ok? Então, nós temos aí que as negociações avançarão até 2016, ok? A pesquisa que foi feita deu que a maioria dos colombianos aprova o plano do governo de dar paz. Então, esse é um outro dado muito importante, ok? E outro detalhe, não é? Para a gente encerrar aqui o Falando Nisso sobre as Farc e a Colômbia. Toda essa trajetória que nós passamos agora, esse pequeno histórico sobre as Farc e o governo da Colômbia, que democraticamente foi eleito, que era o Álvaro Uribe, depois foi eleito democraticamente o Juan Manuel Santos. Então, isso tudo, lógico, você já entendeu que é verdade e é importante. Agora, o que eu posso pedir ou sugerir para você? Leia, porque é certeza que isso cai em alguma prova do ano que vem. Isso cai. Ok? Faça essa leitura, pesquisa. Por quê? Porque o que acontece nos nossos vizinhos aqui, como é o caso da Argentina, que teve eleições agora, do Equador, da Colômbia, da Bolívia, não importa, o Brasil interessa sim, porque ele tem material para exportar e importar de outros países. Então, o que acontece aqui na fronteira ou não dos nossos vizinhos interessa ao Brasil. E o que acontece no Brasil interessa a eles. Então, é por aí que a gente espera que você preste atenção, pesquisa, leia, porque dá para você pegar esse assunto e absorver e não tão já esquecê-lo. Tá legal? Espero que você tenha gostado do Falando Nisso. E lembrando que as negociações lá entre Santos e as Farc continuarão o ano que vem. Um grande abraço e até a próxima.